Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade àquele assunto bem famoso de bloqueio de células, tá? Só recapitulando, nas aulas anteriores a gente montou essa tabelinha aqui de produtos, onde tinha uma coluna com o custo de cada produto, calculamos o lucro com base em uma porcentagem em cima do custo, tá? E em seguida a gente calculou um preço de venda fazendo a soma dos dois, tá? É mais a título de exemplificar as fórmulas dentro do Excel e a lógica de como que o Excel pensa. Eu tinha prometido para vocês uma outra forma de fazer isso daqui que é bem interessante, bem legal, tá? E por que é legal? Porque ele documenta melhor a sua planilha. Fica mais fácil de ler a sua planilha. Vocês vão entender agora por quê. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma cópia dessa planilha. Então eu venho aqui com o botão direito, eu vou criar uma cópia aqui no finalzinho e vamos chamar aqui bloqueio de células, parte 2. Muito bem. Nós vamos usar um conceito que chama nomear células, tá? Então, no lugar de eu chamar essa célula de B1, que seria aqui a coluna linha B1, eu vou colocar um nome para ela. Tá? Eu vou querer chamar, por exemplo, porcentagem de lucro. Eu vou colocar aqui, porcentagem de lucro. Opa, ele me deu uma mensagem aqui. Digite uma referência válida para onde você deseja ir ou um nome válido para a seleção. Então ele entende que o nome porcentagem de lucro não é um nome válido, provavelmente por causa dos espaços. Então eu vou colocar aqui, ó, porcentagem de lucro. Tá? De novo me deu a mesma mensagem. Então não desista dos seus sonhos, tá? O nosso sonho é colocar um nome nisso daqui. Vamos achar um nome válido. Então, provavelmente esse porcentagem no início é que ele não gostou, né? Vamos ver se eu colocar a porcentagem no final, se ele aceita. Também não. Então, eu vou desistir de qualquer caractere esquisito. Vou desistir de qualquer espaço e vou colocar assim, ó, porcentagem de lucro. Legal, agora ele aceitou. O que significa isso? Que ele entende, ele não fez a correção automaticamente, tá? Repara aqui que ele não mudou aqui tudo que era B1 para porcentagem de lucro. Porém, a partir de agora, qualquer referência que eu fizer a essa célula aqui, ele vai entender como eu fazendo referência a um nome de uma célula. Por exemplo, se eu vier aqui falar isso daqui é igual a... Dá uma olhada, ó, já não apareceu mais B1. Apareceu porcentagem de lucro, o nome que a gente deu. Apareceu 0,45 e olha como é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo nessa fórmula. Tá? Porque que você olha e você não precisa saber onde que está o B1. O que é mais fácil de entender? B1 ou porcentagem de lucro? Com certeza porcentagem de lucro. Eu estou olhando aqui em cima, tá? Com certeza é muito mais fácil entender uma célula nomeada, tá? Então vamos fazer a alteração da nossa fórmula para começar a ver essa célula. E é muito simples. Eu venho aqui na fórmula, substituo, excluo esse B1 com o cifrão no meio e clico na minha célula porcentagem de lucro e dou Enter. Quando eu arrastar, ele entende já automaticamente que não tem que alterar nenhuma linha para baixo, porque não tem linha para ser alterada. Se você reparar, não tem aqui porcentagem de lucro 1 para ele mudar para porcentagem de lucro 2. Não existe esse conceito. Tá? Quando a gente coloca um nome, ele entende que é sempre aquele nome. Então, se eu arrastar tudo de uma vez, sempre vai estar com o nome porcentagem de lucro. Tá? Vamos lá, vamos imaginar que você fala assim, poxa, mas ficou um nome tão feio, agora que eu sei para que serve, eu queria colocar porcentagem de lucro. Vou vir aqui e vou escrever, né? Porcentagem de lucro. Porcentagem de lucro.
Quando a gente clica aqui, ó, o que aconteceu? Ele acabou criando dois nomes para a mesma célula, tá? Então, a princípio, você resolveu em parte o seu problema. Você poderia vir aqui e escrever porcentagem de lucro. Opa! Porcentagem de lucro. E você vai ter arrumado também. Só que por outro lado ficou uma sujeirinha aqui, tá vendo? Esse nome aqui não é legal que fique aqui. Imagina que você tem um monte de nomes. Você quer saber quais são. Aí você vai vir aqui e vai aparecer um monte de coisas que você não usa mais. Não é legal, tá? Então, para a gente organizar mais, existe um menu onde a gente vê todos esses nomes aqui. Se eu não me engano, fica aqui em fórmulas. Aqui, ó, gerenciar nomes, tá? Então, gerenciar nomes, dá uma olhada, ele até deu um exemplo, ó. Esse nome pode ser uma única célula, ou aqui no exemplo ele está dando uma faixa de células, um range de células. Então vou clicar aqui em gerenciar nomes e voilà, aparecem aqui os nossos dois nomes. Valor, que é o valor atual que tem o nome, então provavelmente se eu colocar aqui 50%, quando eu for em gerenciar nomes aqui já mudou para 50%. Refere-se a, vamos ver o que é isso aqui. É importante a gente entender, esse é o objetivo de hoje. Refere-se a, aqui ó, bloqueio de célula parte 2 é o nome da nossa planilha, ó, bloqueio de célula parte 2. Aí ele tem um signo de exclamação e em seguida B1. Olha só, ele colocou o B1 fixo aqui, ó, né? Interessante. Ele colocou o B1 fixo. Escopo, pasta de trabalho. O que significa pasta de trabalho? O que significa escopo? Significa onde equivale, onde que o Excel vai entender esse nome, porcentagem de lucro, tá? E aqui algum comentário que você pode colocar. Provavelmente se a gente clicar aqui em editar, ó, aparecem os mesmos campos, o nome, escopo não dá para alterar, depois que foi criado daquele jeito, comentário, e a gente consegue mudar a referência, olha que legal, consegue mudar a referência se precisar. Então vamos aqui, colocar aqui, ó, porcentagem de lucro aplicado ao custo, por exemplo. Então com isso, quem pegar a sua planilha vai entender o que quer dizer essa célula, tá? De novo, voltando à questão da documentação como é importante. Tá? Então aqui é mais uma forma de documentar. E eu quero excluir, né? A gente chegou aqui justamente que era para excluir esse daqui. Então seleciono ele. Cadê? Aqui, ó, aqui em cima, ó, excluir. Tem certeza que deseja excluir? Sim, senhor. Provavelmente se eu excluir esse daqui, a minha célula vai dar problema. Vamos dar uma olhada. Ó. A minha fórmula deveria dar problema. Eu excluí, vou fechar e deu nome. Lembra-se, em outros a gente viu um chamado valor, quando a gente, por exemplo, pega 200 vezes... Acho que era isso daqui que a gente tinha feito, né? 200 vezes custo dá valor. Valor significa, não consigo calcular. Tá? Nome significa que você está utilizando uma fórmula, ou no caso aqui, uma célula nomeada que não existe. Eu não sei de quem é esse cara aqui, porcentagem de lucro, porque a gente excluiu. O jeito mais fácil de arrumar é vir aqui, copia, a gente sabe que é para ser esse cara aqui, e nomeia de volta. Aí ele arrumou porcentagem de lucro. Tá? Da mesma forma, se a gente, por exemplo, excluir aqui, vai dar um outro erro provavelmente. Deixa eu ver. Ó, eu excluí a nossa linha de lucro. É bom que a gente já vê os erros mais comuns. Está dando erro de referência. Olha só que interessante. Por que erro de referência? Provavelmente esta célula, desculpa, este nome aqui, ele também está como referência. Vamos clicar aqui para ver. Aqui, ó. Está como referência. Por que está como referência? Ele fazia referência à célula B1
e eu excluí essa referência. Então essa referência B1 não existe mais. Então, quando aquele campo que você estava tratando, você exclui aquela célula, dá o erro de referência. Então, hoje de bônus a gente aprendeu 3 errinhos: nome, referência e valor. Para arrumar é muito simples, Ctrl Z, desfaz aquela última arte que a gente fez. Muito bem, voltando para aquela questão do escopo, tá? Que tá aqui, ó, escopo pasta de trabalho. O que significa isso? Significa que esse nome aqui, ele é válido em todas as planilhas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu estava aqui, eu vim em outra planilha, tá? Eu clicar igual porcentagem de lucro, ele vai puxar a porcentagem de lucro que estava na outra planilha. Isso é muito bacana. Por quê? Se a sua planilha for muito grande, por exemplo, uma forma de você organizar seria: crie uma planilha chamada aqui, por exemplo, dados de entrada ou dados de configuração, onde você coloca tudo o que você quer: lucro, parcelas, enfim, você vai criando lá os seus parâmetros da sua planilha e você cria nomes para cada um desses campos. E depois as outras planilhas vão fazer referência a esse nome e vai ficar uma coisa mais organizadinha, né? Um trabalho mais organizado. Vamos excluir esse daqui. Então, o escopo ele vem em todos. Qual é o problema disso? Tem seu pró e seu contra. Às vezes você não quer que ele veja em todos. Por exemplo, imagina que você... Eu vou excluir essa fórmula. Imagina que aqui você também gostaria de chamar de porcentagem de lucro. Quando você digita porcentagem de lucro e dá Enter aqui, reparem o que acontece aqui embaixo, tá? Eu estou no bloqueio de células agora sim. Na hora que eu dou Enter, ele mudou. Ele foi para bloqueio de células parte 2. Porque a gente digitar um nome aqui tem 2 objetivos. Um objetivo que a gente já fez foi nomear aquela célula. E o outro objetivo é ir até aquela célula. Então, se eu estou aqui, por exemplo, na I11, e eu digito o nome de uma célula que já existe, o que ele faz é, ele vai até a célula. Não faria sentido ele mudar o nome disso aqui para porcentagem de lucro, senão ia estragar toda a nossa fórmula, né? Então, ele vai lá e seleciona a célula que você colocou o nome. É a mesma coisa que a gente viesse aqui e clicasse aqui, ó, porcentagem de lucro. E quando eu estou aqui e clico aqui em porcentagem de lucro, ele vai para aquela outra célula, tá bom? E bom, então como que eu faço para criar um nome de célula que só funcione naquela planilha? É o tal do escopo, e ele não é acessível quando a gente cria por aqui. Ele somente é acessível quando a gente cria direto pelo gerenciar nomes, tá bom? E aí o procedimento é muito simples, só tem alguns passos a mais. Vamos fazer aqui, ó, gerenciar nomes. Vamos chamar aqui ó, novo. Ele pergunta o nome. Eu vou colocar lucro mesmo. E aqui, ó, o escopo, o tal do escopo que eu comentei com vocês. Deixa eu cancelar uma coisa aqui. Ó, nossas planilhas são essas daqui, ó. A gente tem lista pequena, lista grande, bloqueio de células agora sim, bloqueio de células parte 2. Quando eu venho aqui em gerenciar nomes, clico em novo, ele me pergunta o nome da variável, muito bem. Ele me pergunta o escopo, e o escopo pode ser a pasta de trabalho inteira, que a gente não quer, a gente quer só nessa planilha, ou o nome da planilha. Em qual planilha que você quer? A lista pequena é a primeira, lista grande é a segunda. Ele pulou o bloqueio de células, olha que interessante, e depois mostrou o bloqueio de células parte 2. Eu vou querer aqui, bloqueio de células agora sim. Eu posso colocar um comentário qualquer e eu posso colocar agora uma referência. Para colocar uma referência, o jeito mais fácil que eu acho é clica aqui e clica onde você quer. Ah, eu quero isso aqui, pronto, o A4. Só para título de exemplo. Então ele já faz referência aqui, já coloca automático A4 e clico em OK.
Agora ele está me mostrando, ó, a minha variável lucro, vamos chamar de lucro, de variável, desculpa. O valor é cadeira, refere-se a bloqueio de células A4. No escopo, não é mais pasta de trabalho, é somente na planilha, bloqueio de células. Vou fechar. O que significa isso? E quando eu estou na planilha bloqueio de células, aparece lucro. Se eu vou para outra planilha, não deveria aparecer, tá vendo? Por que não aparece? Porque não faz parte do escopo, do ambiente, né? Ele só é válido dentro dessa planilhinha aqui, bloqueio de células. E por que será que não listou a planilha bloqueio de células aqui, quando a gente foi criar o escopo? Se você se lembra das aulas anteriores, nós tínhamos bloqueado. Essa planilha aqui, ela estava protegida, ó. Então, quando está protegida, também tem isso, ó. Você não pode criar variáveis de nomear planilhas que se referem a ela. Você teria que primeiro desproteger a planilha. Aí você conseguiria ir em fórmula, gerenciar nome, novo. E agora sim, ó, bloqueio de células fica disponível, tá? Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode fazer com células nomeadas e isso vai ficar para um próximo capítulo. Muito obrigado, não esqueçam de curtir e seguir o canal. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.